Como eu disse para vocês hoje de manhã, de todas as pessoas os alunos que já passaram por aqui, a Elisete não é mérito meu, ela já chegou aqui pronta. E a única pessoa que passou até hoje que eu não consegui dar uma nota diferente de 10. Né? Por mais que eu tentei. Entendeu? Então, é todo o mérito dela. Vocês vão ver que vai dar um show aqui, você vai falar 1 hora, tem um intervalo, aquela história. Tá bem? Todo seu. Pode. Bom, boa tarde a todos. Nós estamos hoje num dia histórico, né? No momento que eu falo que é um momento quântico, né, do planeta, onde várias pessoas estão reunidas com o mesmo propósito. E vocês vão entender que isso, em medicina quântica, é tão forte que lá fala que quando 350 indivíduos estão unidos por um bem maior da humanidade, somente 350 indivíduos, isso é capaz de mudar uma expressão gênica e ser passado para os descendentes até as próximas gerações. Vocês têm ideia do que está acontecendo hoje, dessa carga quântica que nós estamos recebendo, né, doutor Lair? Maravilhoso, né? Então, a gente está num dia maravilhoso e eu vim compartilhar um pouquinho de vocês o que é esse mundo maravilhoso que o doutor Lair tem colocado aos nossos olhos. Nós estamos conversando um pouco antes, né? Eu fui médica normal também, né? Fiz medicina com a Juliana. É verdade, vocês têm que dividir a vida de vocês antes do doutor Lair e depois do doutor Lair. Não tem assim? Antes, né? É exatamente, eu era uma médica normal, uma relis mortal, né? E fazia medicina normal, né? Fazendo aquilo que ensinavam a gente, aquela lavagem cerebral, de dar remédio, tudo, né? Só que o meu surto aconteceu em 2003, né? Eu era médica, eu fiz Santa Casa, junto com a minha colega Juliana aqui, né? Que Deus me deu de presente hoje, reencontrá-la depois de 20 anos. E a gente, sua madrinha de casamento? Minha madrinha de casamento, né? E nós fizemos medicina juntos, a Santa Casa, uma faculdade ortodoxa, né? E eu fiz clínica médica, fiz dermatologia, acabei partindo para o mundo da tricologia, né? Logo no primeiro ano de residência, eu era assistente de um dos maiores transplantadores de cabelo até hoje, do Dr. Arthur, que eu tenho muita gratidão por ele. E naquela época eu preparava os pacientes pré e pós o transplante de cabelo, eu fazia a parte clínica e ele fazia os transplantes de cabelo. E usando a medicina ortodoxa, eu via que não tinha um resultado a longo prazo. Os pacientes eles voltavam a cada 2, 3 anos para repetir os transplantes de cabelo, eles voltavam para a clínica, o que tem de novo? Qual que é a nova droga que você tem para eu ficar dependente dela para o resto da vida? Senão, se eu não ficar dependente dela, cai todo o meu cabelo. E aquilo foi gerando uma frustração em mim. Depois de 11 anos, eu resolvi procurar algo diferente, algo que pudesse realmente trazer a cura dos pacientes. E aí comecei a fazer as pós-graduações, fui fazer de medicina anti-envelhecimento, em 2003, fui fazer cosmetria, fui fazer nutroendocrinologia, ortomolecular, Ítalo Rachid, doutor Efraim. Tudo que vocês imaginam no mundo, eu fui atrás. Doutor Lair foi a minha 6ª pós-graduação. E agora eu estou fazendo minha 7ª, que é medicina quântica. E a gente nunca pode parar. Eu falo que meu marido e o doutor Lair nunca vão ter Alzheimer comigo, né? Porque cada vez é uma coisa nova, né? Da última aula da outra turma para cá, eu já vi que eu já mudei tudo, né? Porque isso é vida. Vida é movimento, vida é mudança. Vocês não têm que ter medo de mudança. Só muda quem está vivo. Quem está de lá debaixo da terra morto, não tem mais vida, não muda. Então, não tem que ter medo de mudar, de ser diferente, de fazer as coisas que todo mundo não faz. Margaret Thatcher falava isso. Fuja da massa, seja diferente, abra um caminho novo. E é isso que eu vim trazer para vocês hoje. Para vocês pensarem que nós estamos entrando hoje numa nave espacial que vai ser apresentada a vocês. E o cosmos é o limite. Vocês podem chegar onde vocês quiserem. Vai ter gente que vai estar na matéria e vai estar olhando para a nave e vendo se ela existe mesmo. Vai ter gente que vai entrar e vai chegar em outra galáxia. Vai depender de cada um de nós, da abertura de que cada um der para essa nova medicina. Não é voodoo, não é espiritismo, eu sou evangélica, então tudo que eu fiz, eu fui baseando dentro da
Torá, do Pentateuco, da Bíblia, estudo muito, estudo faz 20 anos que estudo, eu tenho 22 Bíblias, eu tenho Torá, vocês imaginam, porque tudo para mim tem que ter explicação científica. Se algo é verdadeiro, ele tem que permanecer na natureza por muito tempo, algo que não existe não pode estar permanecendo na natureza. Então, eu convido vocês a conhecer um pouco dessa nova medicina de quebra de paradigmas. Tá? Vamos lá. Então, um pouquinho da minha história, bem radical, né? Para que a gente serve na vida? Né? Para que serve a medicina e os médicos? Né? Simplesmente para tirar o paciente da doença? O que é isso? Para que a gente serve? O doutor Lei sempre fala isso. A gente tem que procurar uma razão de estar aqui no nosso planeta. A gente não serve aqui para estar aqui comendo, dormindo. A gente tem que ter algum motivo para estar aqui. E eu acho que todos que estão aqui, ninguém ia estar aqui hoje se não estivesse questionando o jeito que está agindo até hoje. Né? Realmente, o jeito que nós fazemos o tratamento de saúde e doença é o jeito certo? Né? O resultado é o que importa. Né? O que nós aprendemos é isso, né? Que a saúde é um equilíbrio do corpo entre toxinas, radicais livres, e a doença é um desequilíbrio. Não foi isso que nós aprendemos? Né? Então, tem que suplementar o paciente, dar bastante vitamina para ele aqui, para você poder aumentar vitaminas a ponto de contrabalançar radicais livres e toxinas, e está tudo certo. Vamos comprar remédio, prescrever remédio. Quanto mais remédio tomar, está bom, e tudo funciona. Não é bem assim. Ao longo dos anos, a gente foi vendo que as coisas não funcionam assim. Que essa celulinha aqui é um ser individual, que a gente tem que convencê-la do que é que ela vai fazer após uma injúria. Se ela tem uma injúria e ela consegue se recompor, ou se ela, a partir da mesma injúria, ela vai sofrer uma morte celular. Às vezes, você dá o mesmo tratamento para o mesmo caso clínico, para o mesmo paciente, um cura, o outro não cura. O que vai além disso? Né? Não é uma regra, não é um protocolo, não é um pacote. Existe muito mais além do que a gente trabalha. Né? A gente aprendeu isso. O paciente ele pode estar normal, ótimo, ou doente, de acordo com as condições bioquímicas que estão no corpo dele. Então, o que é um paciente normal? Tem oxigenação, tem energia na mitocôndria, trabalha em um pH entre 7,5, né, por volta de 7,35 e 45, tem bastante nutrientes, tem pouca carga tóxica. E, para você conseguir ficar doente, você tem que ter um ambiente propício para essa doença se aplacar. Então, você tem que ter um ambiente de hipóxia, de baixa carga de energia mitocondrial, um pH ácido, né? Poucos nutrientes, alta carga tóxica. Ou seja, a inflamação nada mais é do que, num primeiro momento, uma tentativa do nosso corpo de trazer bioquimicamente o nosso corpo para as áreas bioquímicas de saúde. Vasodilata, oxigena para tentar curar. Se ela é aguda, o corpo responde e cura. Agora, se ela é crônica, cada vez mais vai criando-se um processo alterado, metabólico, né, que vai levar ao quê? A um foco infeccioso. Nós temos uma flora que mora no nosso corpo. Né? A flora da boca ela é patogênica no intestino. A flora do intestino é patogênica na bexiga. De acordo com o local que está a flora, ela é flora. No local que ela está, ela é patogênica. Então, pela mudança do meio, é que aquela bactéria, aquele vírus, aquele fungo, encontra no ser humano um ambiente propício para se proliferar. E daí que surge a infecção, ou seja, a culpa não é da bactéria, do vírus, do fungo, do parasita. Ninguém tem que ter medo de ebola, ninguém tem que ter medo de dengue. Simplesmente, se a gente se manter em estado metabólico normal para ótimo, você pode tomar um monte de picada de flebótomo. O parasita não vai conseguir se proliferar se o seu sangue não tiver ácido, se ele estiver cheio de nutrientes, se ele estiver pobre em toxinas. Essa é a nossa medicina, olhar tudo sobre outro ponto de vista.
Né? Agora, se o ambiente começa a se tornar propício, o que começa a acontecer? Começa a ter alocação de bactérias, vírus, fungos, ele começa a consumir esse ambiente mitocondrial, energia, oxigênio, nutrientes, e aí surgem as hipertrofias, uma tentativa da célula aumentar de tamanho, hiperplasia celular, que é o princípio do câncer. Então, para ter câncer, a pessoa tem que fazer um esforço muito grande. Não é verdade? Bioquimicamente. Por quê? Porque tem que ter hipóxia. Tem que ter quase nada de energia mitocondrial. Tem que estar zerado de nutrientes e ter muita carga tóxica. Então, se a gente trabalhar sobre esse ponto de vista, tratar o paciente, você trata desde o encravado até câncer. Isso é a medicina integrativa. Vocês tratarem não a patologia, mas tratarem o paciente. É isso que a gente tem que fazer. Otimizar o sistema de defesa, suprarrenal, tríade, né? Diminuir carga tóxica, e aí, naturalmente, o corpo tende à cura. E tem uma frase na medicina chinesa que eles falam isso. Se o médico não atrapalhar, o corpo cura sozinho. É o que a gente tem que fazer, parar de atrapalhar. Anti-inflamatório, antibiótico, não é? Deixa o corpo curar, ele está purgando. Escuta o que ele está pedindo para você, simplesmente dá as ferramentas dele. Ninguém consegue nadar contra a correnteza de um rio. E a nossa medicina é anti. Por isso que não vai para lugar nenhum. Então, simplesmente, vocês têm que ler o que o corpo do paciente, ele já sabe o que ele tem, a nível de subila consciente, ele só precisa ter a consciência do que ele tem e ter as ferramentas que ele precisa para curar. Pronto, você não precisa fazer nada. O paciente está curado, em todos os sentidos. Tá? E aí vem o paradigma da medicina pré-genoma, pós-genoma. Né? Você já deve ter escutado isso. Antigamente, a gente não tinha um código genético, a gente tinha uma maldição. Né? Não era isso? Né? Herdava todas as maldições. Alzheimer, diabetes, calvície, câncer de mama. Não, eu tenho o gene da calvície, sou amaldiçoado para o resto da vida. Eu tenho que tomar finasterida o resto da minha vida, senão... Não é assim? Você acha que é assim que funciona? Antigamente, a gente achava que era isso. Né? A gente era amaldiçoado com os genes das doenças, e, por mais que a gente fizesse, o máximo que a gente podia fazer é fazer exame e tomar remédio para o resto da vida. Isso só mudou faz pouquinho tempo, em 2003. Em 2003, eles viram que o nosso código genético não cabe tudo isso de doença. São 32 milhões de doenças, gente. Nós só temos 23 mil genes expressivos. Não cabe tudo isso de doença dentro do nosso código genético. Ou seja, a gente tem órgãos-alvo, órgãos mais fortes, órgãos mais fracos, né? E, de acordo com os nossos fatores positivos ou negativos, fatores, né, medicina epigenômica, né, os fatores protetores, os fatores deletérios, que para cada um é um. Às vezes, o que é bom para um é ruim para o outro, o que é ruim para o outro é bom para o outro. Né? Você vai estar o quê? Otimizando, protegendo esse código genético, ou causando o quê? Que nem o Dr. Lei fala, puxando a corrente onde é o elo mais frágil. Só que isso aqui é uma briga nuclear. Né? Vem os positivos, os negativos, os positivos, os negativos, e o nosso corpo vai tentando se estabilizar ao decorrer da vida. Quando esse pote de toxina chega num certo momento e suplanta o pote de cargas positivas, é nesse momento que a doença se instala. Que a gente fala que é o momento, eu falo que é como se nós fôssemos uma nave espacial StarTAC, com aquele disco que evita que os tiros atinjam a nossa nave espacial, e a gente está lá continuamente sendo bombardeado por fótons. E a gente tem o nosso disco protetor, uma alimentação boa, estilo de vida. Em certo momento, a gente passa por uma situação e, naquele momento, passando por uma situação, junto uma conjuntura, né, que o copo transborda, e é a última gota que faz o copo transbordar, que o nosso escudo é atingido bem naquele sensor que faz com que ele permaneça. E ali os fótons entram e formam o que a gente chama de carga parasitária.
né? Ele se instala a doença, o momento da tua vida em que a doença se instala. E a partir disso, às vezes não é nem matéria ainda, nível é só de ânions. A partir daí, demora um tempo para se manifestar a doença a nível de matéria. Tá? Então, é isso que a gente vai trabalhar hoje, olhar isso. Quais são os fatores negativos e positivos? Posso usar aqui um pouquinho? À vontade. A gente vai estar olhando o nosso corpo sobre um outro ponto de vista. Tá? Os japoneses, eles falam que eles têm a mania de ser chamada de tudo pequenininho, né? E a gente consegue ganhar uma batalha não pelo exército, mas pela estratégia. Então, se a gente olhar a estrela do nosso corpo não como tecido, como célula, que nem a gente aprendeu, mas como átomo, tá? Então, o que é, na medicina chinesa, saúde? Né? Nós temos aqui o próton, nós temos o nêutron e os elétrons, aqui, rodando em volta. O que é um átomo estável? O próton é positivo, o nêutron é nêutron, e os elétrons são cargas negativas. O que é um átomo estável? O número de prótons igual ao número de elétrons. Ele está lá na tabela periódica, e o japonês chama de yin-yang. Não é isso? Yin-yang? Ali, ó. Positivo igual negativo. Eu posso colocar você na tabela lá periódica, você está lindinho, maravilhoso. Isso é saúde a nível atômico. Só que nem tem uma frase que eles falam lá, viver faz mal à saúde. Né? Então, a gente continuamente está perdendo elétrons. A gente respira, né? A gente toma água, faz ciclo de Krebs, urina, evacua, respira, vive, fica estressado. Então, a gente continuamente está perdendo elétrons. Né? Então, nós somos seres catiônicos. Sempre a gente está com mais próton do que mais elétron. E o que a gente precisa para se estabilizar? Elétrons. Né? Então, o que é uma boa alimentação a nível quântico? Alimentos que consigam te doar elétrons. Por isso que, quando a gente faz o curso de biorressonância, um bom alimento doa elétrons para você. Um mau alimento rouba elétrons de você. Isso é o conceito atômico de antioxidante. E quando alguma coisa te rouba um elétron, isso aqui é pró-oxidante. Existem alimentos que para uma pessoa é antioxidante, para outra é pró-oxidante. Né? Ah, mas e o alimento neutro, que não faz nada? Pelo contrário, não é que não faz nada, é que nem se a gente estivesse comendo uma garrafa PET amassada. Né? Você vai ter esse alimento na tua via metabólica que vai ter que sofrer respiração, oxidação, desintoxicação, vai tirar energia da onde? Da pele, do cabelo, da unha, não é verdade? Então, todo o nosso conceito vai isso. O que são fatores negativos? São fatores que ficam o tempo todo roubando elétrons de você. E que são os fatores positivos? São os fatores que ficam o tempo todo doando elétrons para você. Não é simples, não é magia, não é Harry Potter, né? É física. Lembra que a gente teve isso no colegial? Né? Tá? Então, quais são os fatores negativos que a gente pode ter? Né? A gente pode ter desde o estresse, por quê? Qual que é a maior doadora de neutrinos do nosso corpo, de elétrons? A suprarrenal. A suprarrenal, ela doa elétrons para quê? Para tudo, para bater o coração, para respirar pulmão, lágrima, saliva, suor, para gerenciar estresse. É o melhor antibiótico anti-inflamatório do nosso corpo, porque ela gera cortisol. Né? Ela modula a nossa imunidade, ela faz a produção hormonal. E aí, quando ela tem que fazer 30 coisas junto, por exemplo, as donas de casa, não é assim? Tem que fazer 30 coisas, ela tem que deixar de fazer uma coisa para outra. Então, esses fatores negativos, o estilo de vida, no momento que a pessoa está em guerra, está passando por uma situação de estresse, alimentação ruim, continua fazendo Cooper e malhando 3h30 na academia. Porque eu tenho que malhar. E aquela energia que a suprarrenal tinha para bater o coração e para respirar o pulmão, a pessoa gasta na academia de ginástica.
Porque aqui a gente faz tudo igual todos os dias. Primavera, verão, outono, inverno, quente, frio, dia, noite, estresse, guerra, férias, paz. Come a mesma coisa todo dia, vai na academia todo dia, dorme igual todo dia, come igual todo dia. Tá certo isso? O japonês fala não, que a nossa vida é igual ao mar. Você já viu um mar igual? Não. Tem dia que está assim, está assado, primavera, verão, outono, inverno, quente, frio, dia, noite. Eles respeitam as estações do ano do corpo deles. E é isso que a gente tem que fazer. Detectar esses fatores, essas toxinas, esses alimentos, essas toxinas externas, a terra, a ar, a água. Quando você toma sol, que nem eu estava lá, recarregando a bateria, tomando sol aqui, eu estou recebendo neutrinos, estou recarregando a bateria. Ele está me doando elétrons. Não é? Quando eu fico na frente de uma televisão, está me roubando elétrons. Por isso que a gente se sente carregado. Poluição eletromagnética rouba elétrons. Fica simples entender assim? Muito mais simples. Né? Cosméticos tóxicos, às vezes o mesmo tipo de cosmético para um dói elétrons, para outro rouba. Né? Os alimentos, aqueles que te doam elétrons ou aqueles que te roubam elétrons. Tudo isso pode ser fatores negativos ou podem ser fatores positivos. O mesmo fator que às vezes é negativo para um é positivo para outro. Vitaminas, minerais, ambientais, estilo de vida, né? Os dons. Às vezes, para um, escutar uma música, o que é uma música? É uma frequência. Carrega neutrinos. Um cheiro, que nem o Dr. Ulair, ele coloca um cheiro aqui, aroma. Aroma é uma frequência doadora de neutrinos. Né? Então, a gente pode usar musicoterapia, aromaterapia. Isso é quântico, isso é física, isso não é energia, acupuntura, onde você doa neutrinos para os pontos. Né? Tudo isso que a gente tem que estar usando. E aí, dessa fase atômica até a progressão da doença, da onde a gente está acostumado a falar, demora só um tempinho, às vezes 20 anos. Então, da instalação da carga parasitária, daquele momento em que o átomo deixa de estar saudável. O que é um átomo doente, então? Vamos pensar, o átomo doente é onde ele está com mais positivo do que negativo. E aqui, só que ele vai dando conta. A suprarrenal vai doando elétrons, o corpo dá um jeitinho. Até a manifestação da doença. Então, o que é doença? Quando você tem o yin maior que o yang, ou o yang maior que o yin. Você tem um ímã maior que o outro. E aí você começa, numa tentativa de cura, a atrair um monte de coisa. E, sem querer, você atrai um chumbo, um mercúrio, um alumínio, um cádmio, uma poluição eletromagnética. Você se torna um radical livre ambulante. Não é? Isso é a definição quântica de saúde e doença. Né? É só a gente olhar as coisas sobre outro ponto de vista. Que ninguém ensinou isso na história daquela celulinha, mas abaixo da celulinha tem um monte de coisa. E daí, nessa fase aqui que nós estamos, onde o átomo começa a ficar com mais prótons do que nêutrons, do que elétrons, você tem uma lentificação da função metabólica. Você não tem sintoma nenhum. A sua reserva ainda está intacta, não tem sintoma clínico. Para depois começar uma lentificação da função, os exames estão normais, começa a consumir energia interna, a suprarrenal não consegue fazer 10 coisas ao mesmo tempo, começa a fazer 9,5, depois 8. Né? E, às vezes, o sintoma é de um outro órgão. Nesse momento, depois que consomem essas reservas, nosso corpo entra num processo chamado de priorização metabólica. Ele tira do menos vital para mandar para o mais vital. Foi daí que a dermatologia entrou nessa história. Porque imagina qual que é o órgão menos vital, do menos vital, do menos vital, do menos vital, multiplicado por PG junto. Cabelo. Não é verdade? Então, na hora que eu tinha que tratar cabelo dos meus pacientes, qualquer coisa que aconteça no corpo causa queda de cabelo. É o órgão menos vital. Não é verdade? Qualquer coisa. Então, se você não trata a qualquer coisa antes, você nunca vai tratar cabelo. Daí a minha insatisfação em curar os pacientes. Não ficar dando remédio para eles o resto da vida. E aí essa é a minha busca, de entender que o japonês faz isso muito bem há 5.000 anos. Eles olham o cabelo como um marcador precoce de saúde metabólica, marcador da fase 1. Primeiro órgão que começa a sofrer
quando tenha qualquer alteração, não precisa ser patológica, mas ele vai avisar quando uma carga parasitária entrou no corpo. E começa a roubar energia. Adivinha de onde vai tirar? Entre crescer o cabelo, pintar o cabelo, começa às vezes a dar alteração de cor, de estrutura. Imagina, né? Bater o coração e pintar o cabelo. O que é mais importante para o corpo? Bater o coração. Então, tiro de pintar o cabelo primeiro. Então, eles olham isso há 5.000 anos. Eles olham o cabelo como um marcador precoce de fase 1. 5 fases antes de ter doença, de ter sintoma laboratorial. E é isso que eu vim apresentar para vocês. É esse o meu objetivo hoje, de quando vocês chegarem segunda-feira no consultório e o paciente entrar na porta, vocês já fazerem um diagnóstico do pH que esse paciente está. Se ele está bem nutrido, está mal nutrido, em 3 segundos. Diagnóstico de porta, lembra de fazer o pronto-socorro? Diagnóstico de porta, assim. Você já vai conseguir fazer um check-up bioquímico no paciente só de olhar por ele. Esse é o meu papel hoje. Tá? Então, o cabelo faz isso. Ele, coitado, é o último na fila, né? Toda vez que acontece qualquer coisa no corpo, ocorre uma priorização metabólica, priva os órgãos menos vitais, ele é o primeiro da fila, e ele é um marcador precoce de fase 1. Tá? Então, ou seja, tudo causa queda de cabelo, tudo altera a coloração de cabelo, tudo altera a estrutura de cabelo, afinamento, qualquer coisa. Vocês podem perguntar, incluir na história clínica do paciente, com quantos anos de vida o cabelo dele mudou. Como que era quando que nasceu e com quantos anos mudou. Nesse momento da vida deles, quando eu tinha 8 anos, meu cabelo era liso, como começou a ficar encaracolado. Nesse momento se instalou a carga parasitária no teu paciente. Olha que legal. Não precisa nem mandar um genodite. Faz uma história clínica. Tá? É o momento que o corpo teve que vender o almoço para pagar a janta. E escolheu o que era menos vital para colocar na frente. Tá? Então, a tricologia não é algo moderno. Imagina, era estudada na Grécia. Começou a ser mais implementada faz mais de um século. Não é? E ele é o quê? É o estudo do cabelo como um marcador de saúde. Né? Ele não é considerado, nos países europeus, um elemento decorativo, mas ele é um marcador de saúde metabólica de todo o organismo. Marcador precoce, muito menos de dar alteração no exame de sangue. Tá? Aqui é a senhorinha que ganhou o prêmio Nobel de mulher mais longeva. Ela, aliás, faz aniversário hoje. Sabia? 15 de março? Ela deu 114 anos hoje. Tá? A mulher mais longeva do mundo, uma japonesa, porque será, né? E, cabeluda. Tá? Cabeluda. Né? Então, para eles, é marcador de saúde. Eles trabalham com excelência. Eles não esperam ficar doente para tratar. Lá, a medicina é um pouquinho diferente daqui. Lá são os médicos chamados médicos pé no chão. O governo paga os médicos para tomar conta de faixas da população. E eles ganham por produtividade. Quanto mais saudável está a população deles, mais eles ganham. Como é uma medicina preventiva, que vocês vão ver aqui, se o paciente deles fica doente, o governo entende que o médico não fez um bom trabalho preventivo, ele para de receber o dinheiro e ele tem que tratar o paciente de graça até o paciente curar. Igualzinho aqui. Né? Entendeu? Isso é medicina de excelência. Como o Dr. Lair é um homem de excelência, que ele preconiza excelência em tudo, é isso que ele está mostrando para vocês. Fazer o diagnóstico e o tratamento antes de ter sintoma. É isso que nós vamos aprender. Né? Porque tudo que você pega no início é muito mais fácil de tratar. Tá? Então, na terapia chinesa, a força, a vitalidade dos cabelos está ligada à essência, ao sangue, à energia dos órgãos como rim, pulmão e fígado. Tá? Isso é sintoma de saúde. Então, eles não ficam olhando, nossa, que cabelo bonito, eu vou fazer chapinha. Eles falam assim, se está bonito um cabelo, assim, nossa, se está sobrando para o cabelo, que é o órgão mais inútil do corpo, imagina o resto como está bem. É assim que eles observam. É outro ponto de vista. Tá? Isso aí é bíblico. Ó. Tá? 5.000 anos, no Pentateuco, um dos sinais da lepra era a mudança da cor do cabelo. E o tratamento da época era cortar o cabelo por ser considerado o foco da doença.
Se está escrito lá e não mudaram até hoje, deve ser verdade, né? Tá? Então, ou seja, se a gente observar o cabelo sobre outro ponto de vista, a gente vai conseguir chegar precocemente à raiz do problema e tratar a raiz do problema. Aconteceu um negócio muito engraçado esses dias. Eu resolvi voltar, estou numa fase quântica agora de voltar a ser dona de casa, doutor Lair. Estou curtindo, tá? Cuidar de jardim, plantar horta, né? E aí, o meu jardineiro me deu um boicote e deixou a minha horta sem limpar. Tinha uma touceira enorme ali. E eu falei, sabe de uma coisa? Meu desafio, eu gosto de desafio, né? Dá um desafio para mim, eu fico lá. Cortar essa touceira sozinha, vamos lá, sem precisar chamar homem nenhum. Aí eu olhei para aquela touceira, olhou para mim e falei, como que o doutor Lair fala mesmo que a gente digere o elefante? Pelas bordas. Então, vamos lá, peguei uma tesoura de cortar frango. Uma mordida de cada vez. Uma mordida de cada vez, por partes. Puxei aquele negócio, o negócio parecia uma árvore. Aí eu falei, sabe uma coisa? Eu comecei a cortar os galhos periféricos, que nem ele ensinou. Começa por partes, por bocados. Conforme eu ia cortando esses galhos, vocês acreditam que os galhos maiores foram ficando mais frágeis? Começaram a quebrar na minha mão. Eu ia cortando os galhos, começaram a quebrar. Quando eu cheguei no final, a mesma força que eu tinha feito para puxar a touceira cheia de galho, eu fiz 1/100º de força, ela caiu e saiu inteira na minha mão. Se é assim com a natureza, é assim com os nossos pacientes. Como que você trata um câncer? Você consegue arrancar o câncer pela raiz, puxando o toco? Ninguém consegue. Tem que ir pelas bordas. E é através de pequenos detalhes que você faz as grandes diferenças. Você tira aquilo que nutre, que alimenta a doença, e aí, sem querer, ela sai na sua mão. Você cura aquilo que ninguém cura até hoje. E é assim que vocês vão aprender. Mas, nossa, ela está falando de umas besteiras tão grandes. O que tem a ver o pH? Quando o cara tratar câncer, negócio de pH, deixa para depois. Mas se eu mudar o pH do paciente, nenhuma célula, bactéria, vírus, fungo, parasita, célula tumoral consegue se desenvolver no meio com um pH saudável. Pronto. Tratou o ambiente. É muito mais simples, sem químio, sem rádio, sem nada disso. Pode até fazer, não me atrapalha em nada. Mas a gente vai tratar o paciente, não a doença, né? E é isso que vocês vão ver, ou seja, isso já é publicamente aceito, né? Que o efeito da queda de cabelo na qualidade de vida, tá? Os pacientes evoluem com depressão. Ou seja, não é simplesmente algo estético. Vocês sabem o que é um paciente com depressão? É uma fadiga adrenal. É um sintoma neuroendócrino de fadiga adrenal. Queda de cabelo crônica. Para mim, todo paciente chegou lá no consultório, ele chegou, está caindo cabelo. Significa, estou com fadiga adrenal. Né? Estou com fadiga. Ou você acha que está caindo cabelo, está tudo bem? Não, estou com fadiga adrenal. E aí, um sintoma da fadiga adrenal é depressão. Vou dar uma tarja preta para ele, uma finasterida, né? Não vai adiantar muito, tá? Então, se vocês conseguirem ver o parâmetro o cabelo como um parâmetro diagnóstico, analisando simplesmente as estruturas do fio, isso vai ser de grande valia para o consultório de vocês. Você percebe que o Dr. Lair é especialista em trazer ferramentas simples que fazem grandes mudanças no consultório de vocês. E aí o cabelo é mais uma delas. Todo mundo tem. Você não pode pedir um fio. Você até um fiozinho no teu cabelo, não vai doer. Às vezes cai, o paciente está com queda, faz um monte. E aí você analisa. Né? Não dói nada, é barato. Né? E pode trabalhar isso. Você vai correlacionar essa queda com a alteração bioquímica com o distúrbio metabólico neuroendócrino. Tá? E para a gente poder entender o que é patológico, a gente tem que entender o que é fisiológico. Né? Então, como que funciona a formação do fio de cabelo? Tá? A estrutura da fibra capilar, a fisiologia e a correlação anátomo-fisiológica dos órgãos e sistemas. Né? E como que ele atua como uma priorização metabólica. Se tiver que fazer uma vasoconstrição em algum órgão, adivinha quem que o corpo vai escolher? O cérebro ou o cabelo? O cabelo. Tá? Hipóxia, falta de nutrientes. Aonde você acha que vai depositar primeiro metal pesado no corpo? A pessoa acabou de ir para Chernobyl e voltou.
6 horas você faz no sangue. Depois de 6 horas, ele tem que se depositar em algum lugar. Adivinha qual é o primeiro lugar que o corpo vai mandar metal pesado? Fio de cabelo. Por isso que, antigamente, a gente mandava o fio de cabelo para examinar. Porque é o primeiro lugar do corpo mais inútil que vai depositar toxina. Vocês entenderam? Que é o órgão menos vital. Tá? Então, essas alterações, e na hora que um metal pesado se coloca no folículo piloso, muda a estrutura terciária do fio. Muda a cor, muda o brilho, muda a elasticidade. Opa! Se intoxicou naquele momento que a carga parasitária entrou. Tá? Então, para a gente conseguir entender a análise da fibra capilar, da estrutura, como um reflexo metabólico, vascular, nutricional interdependente do cabelo. Não é um pedaço do corpo esquartejável, que nem a gente aprendeu, né? Loteamento, né, médico, né, doutor Laíro? O coração é de um, o cérebro é de outro, o pâncreas é de outro. Não é assim que funciona, nós somos médicos, né? Não é assim um pedaço, não, essa parte ninguém mexe, né? Senão a Juju e eu estamos perdidos. Ela é patologista, eu sou dermatologista, a gente podia mexer com hormônio, né, doutor Laíro? E aí? Não é assim, nós somos médicos. E para a gente entender que o cabelo ele é um aporte, um aparato, uma amostra grátis de tudo do nosso corpo. Proteínas, água, lipídios, aminoácidos, queratina, tem uma amostragem de tudo. Então, qualquer coisa que aconteça no corpo reflete na estrutura do cabelo. Né? Ele reflete o estado nutricional. E aí, o cabelo ele é composto embriologicamente pela neuroectoderme. O mesmo tecido embrionário que forma todo o eixo neuroendócrino é a mesma formação embriológica do cabelo. Então, ele vai refletir precocemente toda e qualquer alteração neuroendócrina do nosso corpo. Porque a mesma célula, tipo, é o radiotransmissor de todo o seu eixo neuroendócrino, está aqui. Tá? Aqui você tem um pedaço da ectoderme, e aqui você tem um pedaço da mesoderme. E aqui você tem um pedaço da endoderme. Você tem os 3 folhetos embrionários presentes. Ou seja, ele é um radiotransmissor de todas as células do teu corpo, mostrando a função. Aqui, então, na parte de fio de cabelo, né, de haste capilar, eu tenho o ectoderme, neuroectoderme. Por isso as doenças neurodermatológicas, né? Doença de von Recklinghausen, né? Neurofibromatose, não é assim? Doenças neurológicas se manifestam da pele. Aqui a gente tem mesoderma, músculo eretor. Aqui a gente tem vaso, endoderma. Então, ela está mostrando todas as células do teu corpo. É um reflexo disso tudo. Né? A haste do pelo, então, o ectoderma. Ele é o quê? Tem igual uma árvore, realmente. Tem a cutícula, que é a parte mais externa, o córtex, a parte intermediária, e a medula, a parte mais interna. Exatamente isso. Imagina um tronco de árvore, a casquinha da árvore é a cutícula, né? E o que cola uma casquinha na outra, né? Uma escama na outra, é a ceramida. Agora vocês foram apresentados ao mundo cosmético. Né? Meu shampoo tem ceramidas. O que é ceramida? É a colinha que cola uma cutícula na outra. Tá? Depois vem o córtex, que é a estrutura proteica, é a massa, é o tronco da árvore, que tem toda essa estrutura de proteínas, nutrientes. E a medula é a estrutura vascular, que ela fica mais na parte proximal do fio de cabelo. Então, o fio de cabelo, ele, na verdade, é 2. Existe a parte mais proximal e a parte da haste. Né? Eles funcionam com comportamentos diferentes. Então, ele vai refletir o estado metabólico, vascular e nutricional de todo o corpo. Uma coisa muito simples. O pH da cutícula, ele tem relação direta com o pH do sangue. Tá? Então, o pH do cabelo é 4,5 a 5,5. pH do sangue, 7,35 a 7,45. Para que a cutícula esteja fechada, eu tenho que o paciente estar em equilíbrio ácido básico. O paciente chegou com o cabelo eletricutado, com os poros abertos, eu já sei que ele está em acidose metabólica. De bater o olho nele. Cabelo arrepiado. Nossa, eu tive que fazer chapinha 3 horas hoje, mesmo assim não deu certo. Está com acidose metabólica. Tá? Isso aqui, ó.
olhou para a cara do paciente, você sabe que ele está em acidose metabólica. Simples, não é? Não precisa nem pedir pH de saliva. Ó. Tá? Então, para essa cutícula ficar fechada, eu tenho que ter um pH equilibrado. Acidificou, essa cutícula abre e permite as pontes a nível de córtex, que dá essa eletricidade. Então, marcador de precoce de acidose metabólica. Tá? A cutícula fechada, então, marcador de equilíbrio ácido básico. Né? As escamas unidas por ceramidas, da porosidade e o brilho, elas protegem, né? Porosidade e brilho do cabelo. O paciente chegou para mim e falou, doutor, nossa, meu cabelo está mais poroso, perdeu o brilho, está mais eriçado. Ah, isso não é nada, não. Nossa, você fica perdendo tempo com essas coisas, gente. Né? Assim, sabe, passei só por tanta coisa mais importante para escutar de você. Isso aqui, vai lá no seu cabeleireiro lá e pede para fazer uma máscara. Estou te dando uma dica preciosa. Entrei em acidose metabólica nesse momento. Minha suprarrenal, nesse momento, parou de funcionar, parou de conseguir doar neutrinos para mim. E aí eu estou com excesso de elétrons. Por isso que o meu cabelo está assim, que ele tenta doar elétrons. Olha isso aqui. Tá? É simples. Ó. Aqui uma paciente em equilíbrio ácido básico e aqui ela não fez tratamento capilar, eu simplesmente corrigi o pH dela. Simplesmente corrigiu o pH. Não é o pH do cabelo, não. O pH dela. Do paciente. Não adianta corrigir o pH do cabelo. Né? Porque você não vai conseguir. Tem que tratar como um todo. Tá? Oba, livre das escovas e das chapinhas. Né? Tá? Vocês entenderam. Só que se você fica teimando em secar goteira, você pode fazer isso aqui. Enxugar gelo. Enxugar gelo. Né? Você pode causar uma lesão química, causando um despregamento de cutícula, tá? Uma perda de cutícula. São tratamentos químicos, tá? Que quer tratar o fio de fora para dentro, não o paciente dentro. Você quer ficar tratando a folhinha da árvore sem pensar que ela faz parte de uma árvore como um todo. E aí você chama um agricultor, um agrônomo, e ele vai falar, não adianta, se a folhinha está amarelada, não adianta você pingar a coisa, né? Você tem que tratar o solo. Nosso corpo é a mesma coisa, aqui é a folhinha da árvore. Tem que tratar a causa. Tá? Ó, pontas ressecadas. Nossa, coisa tudo assim. Pontas ressecadas. É um marcador de fadiga adrenal. Facinho de diagnosticar. Tá? E o córtex, né? É a mesma coisa, é um compêndio de bioquímica. Tem tudo aqui, ó, glicídio, lipídio, proteína, queratina, melanina. Adivinha qual é o primeiro lugar do planeta que vai faltar quando o corpo estiver precisando? Daí. E aí vocês vão entender que essas modificações quantitativas, qualitativas, vão refletir na estrutura da haste capilar. Tá? Tirosina, cisteína. Né? Se para você ter tirosina, é o que você precisa para atrair e reter pigmento. Só que tirosina quase não participa de nenhuma reação bioquímica no corpo, né, Tolei? Quase nada. Né? Serotonina, melanina, né? Formação de T4, T3. Aí, claro, né, que o cabelo vai pintar o cabelo, ele vai pintar estando com hipotiroidismo secundário. Ou se o paciente não estiver dormindo. Não, ele vai parar de pintar o cabelo para poupar um pouco de tirosina para poder virar melatonina. Então, uma mudança de coloração do fio de cabelo é marcador precoce de qualquer patologia em que esteja tendo um consumo maior de tirosina. E a cistina? Né? Mesma coisa. Ela é estrutural da parede celular. Imagina, está precisando fazer parede celular. Vai dar estrutura para o fio de cabelo? Não, deixa o cabelo desestruturado, começa a cair, quebrar, fratura de fio. E aí, para estar priorizando uma construção de uma parede celular. A partir daí, vocês podem ter essa propedêutica. Né? Então, forma, cor, estrutura, espessura do fio é o estado nutricional do corpo. Né? Para poder formar o grão de melanina, eu tenho que ter a eumelanina ou a feomelanina. Tem que ter
os aminoácidos. Se estiver faltando, a primeira coisa que para é a produção de melanose. Então, essa mudança de coloração, de elasticidade dos fios, isso aqui é só um tratamento metabólico. Isso aqui é medicina integrativa. Paciente no dia da consulta, no dia do retorno. Não passou nada no cabelo. Simplesmente desintoxicou, nutriu, tirou metal. E aí, ó, consequência... Então, tanto é um marcador precoce de patologia como um marcador precoce de saúde metabólica. Se começou a pintar o cabelo, engrossar cabelo, nossa, imagina o resto, né? Já deve estar melhor. Né? Então, isso vocês podem fazer. Né? E as formas da haste capilar? Né? Cada um tem o seu formato de haste. Do que depende? Da deposição dessa queratina em volta do córtex. Tá? Então, quando você tem uma haste lisa, espessa, você tem uma distribuição de queratina, melanina, em volta da haste, que é o cabelo mongoloide, o cabelo pesado, o cabelo asiático. Né? O caucasoide tem uma distribuição ovalar, né, permitindo pontes, áreas de contato com o córtex, e o cabelo chamado negroide ele tem uma distribuição toda irregular. Né? E isso faz o quê? Faz com que, através dessa distribuição de queratina, formam-se pontes químicas. Né? Nós temos as pontes de hidrogênio, salinas e disulfídricas. Né? Então, uma estrutura da queratina de um fiozinho tenta roubar o elétron da outra estrutura de queratina. Volta para cá de novo. Tá? E aí ela pode formar pontes de hidrogênio, que são mais facinhas de quebrar, por isso que quando a gente lava o cabelo fica liso. Ponte de hidrogênio se quebra com água. Ponte de salina se quebra com temperatura, por isso que se faz chapinha. Seca o secador, quando você dá temperatura, você quebra a ponte salina. E os tratamentos químicos, fornol, guanidina, ele vai doar aqui metil e vai quebrar essas pontes disulfídricas. É uma análise bioquímica muito maior. Tá? Então, quando mudou a estrutura terciária do fio de cabelo, você vai entender que a distribuição de queratina no fio foi diferente. Então, você vai, nossa, mudou, meu cabelo ficou mais liso, ficou mais estruturado. Às vezes a pessoa tinha um cabelo cacheado, igual a netinha do Dr. Lair, de repente chega para você, olha a minha foto quando era criancinha. Olha agora, ele ficou liso. Por quê? Porque não tem mais estrutura capilar para isso. Ou um paciente igual o nosso artista, né, que fez a quimioterapia, ele tinha o cabelo liso, e depois que fez quimio e rádio, ficou com o cabelo estruturado. Tem como tratar? Tem como tratar. Sem fazer chapinha? Sem fazer chapinha. Tá? A coloração do fio de cabelo vai depender se é eumelanina ou felmelanina. Tá? Então, para você fazer felmelanina, você precisa de um aminofenol. Então, tem como uma pessoa que era mais ruiva na infância ficar menos ruiva? Alteração bioquímica. Ai, quando era criança, eu era até ruivinha. Depois, eu não fiquei mais ruiva, esquisito. Né? Olha aqui, ó. Fadiga adrenal. Tá? Aqui o pacientinho. 60 dias. Tá? E a hidratação do fio de cabelo. Tá? Então, ele é um higrômetro. O cabelo é um higrômetro. Aliás, existe um higrômetro que ele é formado pelo fio de cabelo. O aparelho higrômetro original, que é para medir a umidade do ambiente, originalmente foi feito com fio de cabelo, medindo a elasticidade dele. Tá? Então, quanto mais seco, você consegue aumentar pouco a sua elasticidade. Quanto mais úmido, aumenta 200 a 300 vezes. Nós temos um higrômetro. Precisa lá ligar o clima-tempo. É só você fazer isso de manhã, para você ver como está a umidade. Se o cabelo está mais elástico, a umidade relativa do ar está maior. Se está menos elástico, a umidade relativa do ar está menor. Tá? E o paciente que desidratou, qual que é o primeiro sintoma que ele vai ter? Diminuição da elasticidade do fio de cabelo. Tá? É um marcador precoce. Né? E a pigmentação do fio de cabelo? Né? Ah, eu comecei a ficar grisalho com 20 anos.
Foi quando você entrou em fadiga adrenal. Tá? É um marcador, por quê? Porque o momento onde ocorre a melanização da fibra capilar, vocês vão ver as fases do ciclo do cabelo, é o final da fase anágena. É quando o fio está na sua plenitude de crescimento, 4 a 6 anos. Então, ele termina de crescer, depois ele pinta. Ai, está sobrando energia, eu vou pintar. Tá? Se ele não tem energia nem para crescer, a primeira coisa que ele faz, para de pintar. Então, a canice é um marcador precoce de fadiga adrenal, de carga parasitária. Tá? Você, às vezes, não pode ter uma fadiga adrenal a nível bioquímico, mas a nível energético, se for fazer uma dosagem de átomos a nível da sua suprarrenal, ela já está mais catiônica do que aniônica, com certeza. Tá? Nesse momento. Então, é uma hipóxia, encurtamento da fase anágena e um transtorno metabólico. Tá? Então, você analisando a estrutura capilar, olha quanta coisa, uma aula de bioquímica, a gente revê o primeiro e o segundo ano de medicina, né? Analisando os fios de cabelo. E o ciclo capilar? Ele é um suporte vascular e nutricional interdependente do metabolismo geral do organismo. Então, o que acontece? Nosso fio, ele nasce, cresce e morre, e vem um outro fio no lugar dele. Ou seja, o fio que caiu, ele vai se desprender e vem um outro fio em seguida. Então, nós temos a fase de crescimento, que é a fase anágena, que ela dura, em média, 4 a 6 anos. O cabelo nasceu para crescer 4 a 6 anos. Se ele tiver energia mitocondrial para isso. Depois, ele entra numa fase de repouso, que é a fase catágena, que dura mais ou menos 4 a 6 semanas. E depois ele entra numa fase de desprendimento, e aqui outro broto capilar começa a surgir para dar origem a um novo fio. Tá? Esse é o ciclo capilar. Tá? Em algumas patologias, essa fase de desprendimento e queda do cabelo se alongam tanto que, mais recentemente, a dermatologia deu essas duas nomenclaturas novas, fase exógena e fase ketógena. Porque, às vezes, o cabelo demora tanto para se desprender na fase ketógena, na fase telógena, e para surgir um fio novo, que é aquela fase que você olha e fala, nossa, não tem nada aqui, não vai crescer nunca mais. Porque tem um prolongamento dessa fase, que eles deram até um nome para isso, exógena, ketógena. Tá? Mas nada mais é do que um prolongamento dessa fase até chegar nessa fase. Então, a fase anágena é um momento de crescimento dos fios, e uma pessoa normal tem a maioria dos seus fios nessa fase. Tá? Depois, uma porcentagem pequena está em repouso, e o máximo 10 a 20% está se desprendendo para surgir um fio novo. Tá? Fase de desprendimento do fio. Tá? Isso aqui, ó. O fio nasce, né? Entra numa fase de repouso, começa a se desprender, e aí surge um outro fio no seu lugar. Tá? Só que, às vezes, esse período aqui de sair esse fio e surgir um outro dura anos, que é a calvície androgenética. Tá? Simplesmente parou aqui. Por quê? Porque tem coisa mais importante para fazer, bater coração, respirar pulmão. Né? Então, não vai fazer isso se estiver faltando energia mitocondrial para outra coisa. Tá? E aí, vocês vão entender o que são os eflúvios capilares, as quedas de cabelo. Né? Simplesmente é uma mudança do tempo. Tudo em medicina, patologia, é quando a gente sai da nossa harmonia. Nós somos músicas, né? E aí tudo tem um tempo, né? Tempo para nascer, crescer, cair, um ciclo. Então, mudou esse tempo, é patológico. Tá? Então, quando você tem uma agressão, uma carga parasitária, que consegue penetrar fortemente, e aí o corpo tem que... guerra, né? Foi para Chernobyl, né? Se contaminou com radiação. Então, tem que parar imediatamente de crescer cabelo, cai tudo, tá? Para focar energia para coisa mais importante, eflúvio anágeno, pós-químio, pós-rádio. Né? O eflúvio telógeno agudo é aquele que aconteceu um fator até 6 meses antes, uma cirurgia, algum processo de estresse, o falecimento de alguém, até 6 meses antes, que a suprarrenal precisou fazer outra coisa. Então, interrompe esse processo, que vai se refletir
até 6 meses depois. O anestesia é muito demorado num paciente com fadiga adrenal, que muitos cirurgiões às vezes não sabem que o paciente está com fadiga adrenal, põe uma anestesia de 6 ou 8 horas. Aí isso vai repercutir. Vai repercutir, às vezes, 6 meses depois. Ou seja, a carga parasitária penetrou no momento da cirurgia, mas ela vai se manifestar a nível atômico como matéria 6 meses depois. Né? E o eflúvio telógeno crônico, que é o grande desafio de todos nós, porque, com certeza, todos vocês já tiveram um ser humano que entraram na clínica de vocês falando que está com queda de cabelo. Né? Não tem jeito. Então, a gente tem que entender que uma pequena agressão é suficiente para mudar essa dinâmica, fazendo com que o cabelo pare de crescer, entre na fase de queda, que utiliza menos vitaminas, nutrientes, e comece a ter esse processo que às vezes dura 20, 30, 40 anos. Tá? Agora, tem uma notícia boa. Não existe mal que dure para sempre. Né? Nenhum, hein, gente? Nenhum mal dura para sempre. Nem tá? bem. Nada. Nem bem. Nem bem. Por isso que a gente tem que aproveitar um momento. Né? Um momento. Tá? Isso aqui é uma fadiga adrenal. Uma paciente, tá? Que ela estava assim, da Unicamp. Tá? Ela estava 6 anos em tratamento na Unicamp. Tratando o quê? Aplicação no cabelo. Né? Era uma fadiga adrenal. Aí nós começamos a tratá-la. Né? E é a mesma. Tá? Tá? Isso não atrapalha uma cirurgia, gente. Eu trabalhei muitos anos com cirurgiões. Agora, eu fazia isso na paciente antes e depois da cirurgia. Você não compete com ninguém. Aqui ninguém compete com ninguém. A gente é um time de formiguinhas. A gente só ganha com a união, não é com a divisão. A nossa medicina precisa mudar nisso. Ninguém compete com ninguém. Ninguém precisa chegar lá e falar mal do cardio, do neuro, do endócrino. Simplesmente você vai colaborar num bem maior que a saúde do paciente, melhorando a qualidade de vida dele para que o tratamento do colega surta mais efeito. E é o ganha-ganha. O doutor Lai fala direto. Explica o doutor Lai onde ele está. Porque ele prega o ganha-ganha. Isso é quântico, isso é cósmico. Ganha, ganha, ganha. Agora, se você começa nesse curso, se achar melhor que todo mundo e falar mal do outro, você não vai para lugar nenhum. É o ganha-ganha. Então, a gente não compete com ninguém. A gente ajuda no time de formiguinhas a ajudar o outro. Ninguém precisa sair tirando o remédio dos pacientes. Eu costumo falar que nós estamos reconstruindo a casa do paciente. Imagina que a casa está caindo. E o remédio é um toco. É um toco emergencial que foi colocado aqui para isso aqui não cair. É o que tinha. É o que o colega conseguia fazer naquela fase. Serviu? Serviu. O que nós vamos fazer? Nós vamos reconstruir essa casa. Na hora que ela estiver forte, o próprio colega pode tirar o toco. Não precisa a gente ser antiético. Não atrapalha nada. Não tinha sido submetido aqui, mas não. 6 meses. Não, gente, isso chama medicina. É o que vocês vão fazer com todo mundo. Eles ainda não aprenderam fadiga adrenal. Vocês vão aprender isso, a acertar pH, desintoxicar. Na hora que vocês fazem isso, todas as aulas dele é a prática diária de consultório. Não vai ser, essa aula eu vou usar no meu consultório, essa aula eu não vou. Vocês vão pegar o jeitão de usar tudo isso chama medicina, que é curar o paciente, tratar na essência, não colocar toco, né? E ficar lá com remédio, que você tira o remédio, desmorona tudo. Isso é medicina. Então, cada aula, cada coisa que eles falam, se ele fala, você tem que anotar que vocês vão usar tudo. Não, essa parte não é importante, eu vou faltar hoje. Não, cada suspiro dele é importante. Então, vocês vão fazer tudo nessa paciente. Vocês vão tirar parasita, vão tirar metal, vão desintoxicar, vão modular. Isso chama medicina. Vão tratar o paciente, para deixar ele com seus spins isotrópicos de simetria local, batendo com os spins isotrópicos de simetria global. No final, eu explico. Ou seja, ele em sintonia com o universo. Metade, 77 pessoas aqui sabem o que você está falando, porque fizeram biorressonância. Tá? Então, assim, é como se os prótons e os nêutrons ficassem batendo. Isso aqui fica de cima para baixo, de baixo para cima, isso aqui de baixo para cima, de cima para baixo, como um reloginho.
né? Na hora que eles entram em sintonia, sabe quando vocês pegam um ímã e colocam em cima do maquinário de um reloginho? Ele fica assim e não vai para lugar nenhum? É isso aí. A doença é isso. Entra uma carga parasitária, entram átomos aqui, íons aqui, tá? Que faz com que esse reloginho não vai nem para lá, nem para lá. Para a vida do paciente. Para desde o crescimento do capilar até vida profissional, vida sentimental, vida material. Parece que ele vira um zumbi ambulante, sobrevivente, assim, ó. Quando vocês despertam e colocam, ressintoniza esse paciente volta a viver. Vocês são fornecedores de vida ao paciente. Só isso é médico, isso é ser médico. Você fazer o paciente voltar a ter vida. Tá? Isso aqui é simplesmente um fruto disso. Tá? Ninguém é melhor do que ninguém. Né? O senhor quer dar um tempinho? Quer mais uns 5 minutos, 10 minutinhos eu termino esse bloquinho. Então pode terminar. Né? Terminando isso aqui, então, vocês, a parte anatômica. Tá? Lembrar o couro cabeludo. Todo mundo pode ter uma lupa. Hoje em dia, com o iPhone, então, ganhei um iPhone, então, agora tem que aprender a mexer nesse negócio. Né? Então, primeiro que você tem que aprender é manter ele desligado no bolso. Não, já está. Tá bom. Mas vocês podem pegar com a foto do iPhone e tirar uma foto do couro cabeludo do paciente, não pode? Bem caro, né? Então, vai lá, tira uma foto do couro cabeludo e vocês vão ver o quê? Que cada ósteo folicular, tá? Poro, né? A cabeleira chama de poro, a gente chama de ósteo folicular. Cada buraquinho, aonde sai o fiozinho, tá? Conforme a qualidade nutricional desse paciente, em cada ósteo eu posso ter até 5 fios. Imagina uma muda de flor, que ela pode dar 5 brotinhos de flor. Então, quanto mais ósteos foliculares tiverem em cada... Quanto mais hastes capilares tiverem em cada ósteo folicular, maior a qualidade de saúde desse paciente. Agora, se vocês tiram uma foto do iPhone, do couro cabeludo, e cada ósteo folicular tem um fiozinho, ou meio fiozinho, ou nenhum fiozinho, vocês vão entender que ele está em fadiga adrenal. Tá? Aqui, ó, um couro cabeludo normal, olha. Tá vendo? Tem com 1, com 2, ó, com 3, tá? Um jardim florido. E aqui, um couro cabeludo todo inflamado, né? E aí os fiozinhos todos esminguelados aqui, tá? Um couro cabeludo. Então, vocês entenderam esse processo, né? Se mudou a raiz da árvore, o tronco da árvore, o primeiro marcador é o quê? A folhinha começar a ficar amarelada e se desprender e cair. Tá? É um marcador precoce de qualquer alteração metabólica e bioquímica do cabelo. Antigamente, a gente dividia em alopecia cicatricial, não cicatricial. Hoje, a gente entende que células-madre, células germinativas, células totipotentes, que podem virar qualquer coisa no nosso corpo, a gente tem circulando no nosso corpo todo. Li um artigo agora da Sociedade Alemã, células-madre de pâncreas locadas no timo, no baço. Então, eles estão fazendo timoterapia, tirando células do baço, em pacientes com crianças com diabetes tipo 1, revertendo 100% os casos de diabetes tipo 1. Porque as células-madre do pâncreas estão no baço, que a gente nem lembra, a gente estudou no primeiro ano de anatomia, lembra? Ninguém nem fala de baço. Lá é um berçário de células-madre. Nós temos células-madre. Também chamadas células-tronco. Células-tronco. Que eu estou... Então, a gente tem células-tronco de fio de cabelo aqui, nessa região da área do bulge, onde tem a inserção da musculatura do músculo eretor do pelo, no bulbo, e temos na papila. Então, nós temos células-mãe no ectoderma, mesoderma e endoderma. Tá? Então, toda vez que você tem uma lesão numa área com manutenção dessas células-mãe, das células-tronco, você consegue reverter o processo. Tá? Como que eu vou saber se aquela lesão capilar lesou ou não células-mãe? Tá tratando. Se tiver resultado, o cabelo cresce. Se não tiver, sinal que não tinha. Né? Então, a gente pode chegar nesse novo padrão, que é o padrão que o pessoal chama de padrão
alopecia androgenética, que, na verdade, hoje a gente sabe que isso aqui é um desequilíbrio nutroendocrinológico do paciente. Só para eles terem uma ideia, de cada 100 pacientes que você recebe com o diagnóstico, entre aspas, de alopecia androgenética, quantos realmente tem? Nenhum, porque não existe alopecia androgenética. A alopecia androgenética é um nome que se deu para, na época, se achava que era uma coisa e não era. Igual na época que eles achavam que ia lá em 1500, que ia se navegar, ia chegar na linha lá do horizonte e o navio ia cair, né? Porque não sabia que o mundo era redondo. A alopecia androgenética é isso, gente. Ninguém conhecia bioquímica, eixo HPA, suprarrenal, melatonina, então achava que o humor acabava ali e caía. Então, a partir do momento que a medicina evoluiu, gente, eu participei do lançamento da finasterida em 1997. Eu acho que você não vai entrar no céu, não. Acho que não, doutor Laí. Eu tenho que pagar meus pecados. Entendeu? É sério. Então, assim, a gente achava que era o que a gente tinha na época. Né? É isso aí. Você entendeu? É isso aí. Entendeu? Então, assim, é mudança de paradigma. Só que a gente tem que o quê? Curar o paciente. É isso, fazer o diagnóstico. Você já viu algum paciente seu com aurímetro receber finasterida positivamente? Nunca, nenhum. Né? Finasterida é um pró-oxidante, é o altamente roubador de elétrons. Tá? Quanticamente, a gente define veneno. O que é veneno? Um roubador de elétrons. Entra nele, né? Omeprazol, simvastatina, finasterida. Né? Então, os remédios em que o paciente, que eu faço a biorressonância e sai negativo, que mostra para ele, eu explico assim para o paciente, entendeu? Porque todo mundo teve aula no colegial. Todo mundo aprendeu o que é um átomo, o que é um próton, um neutro, elétron. Então, antes de fazer o teste com o aurímetro, eu falo assim, ó, aquilo que a varinha apontar para você, o aurímetro apontar para você, é algo que eu estou colocando aqui que está te doando elétrons. Porque, teoricamente, se você está aqui, você está assim. Você é um ser catiônico. Se você tivesse assim, você não estava aqui no meu consultório perdendo tempo. Estaria saudável. Então, você está aqui no meu consultório para se consultar, você está, a nível de medicina quântica, você é isso aqui. Você é um ímã positivo maior do que o negativo. Você entendeu? Então, qual que é o meu tratamento para chegar na cura quântica? É te dar elétrons, neutrinos. Então, tudo que eu colocar e apontar para você, eu estou doando elétrons. Tudo que eu colocar aqui, ficar neutro, não vai ajudar em nada. E, nesse momento de guerra, imagina, eu falo para eles, mas o que está neutro, então, eu posso usar. Eu falo assim, ó, faz de conta que você está com um terreno, você precisa construir uma obra. E tem prazo para isso. Quanto mais rápido, melhor, senão o preço do dólar aumenta e a gente não consegue terminar a obra. Tá? Aí, o seu pedreiro está fazendo a fundação da sua construção. Aí você vai querer ajudá-lo e vai lá naquele Leroy Merlin, que eu tenho perto da minha casa, material de construção, e compra do básico ao acabamento para o pedreiro. E manda fazer uma surpresa e entregar para ele. Até a tinta, a torneira, o puxador da maçaneta, ele vai ficar feliz com você ou vai achar ruim? Vai atrapalhar. Então, naquele momento, você tem que dividir em tratamento urgente, importante, o que dá. A gente tem que começar pelos urgentes. Entendeu? Eu falo para o paciente desse jeito, urgente, importante, o que dá. Nós vamos começar pelo urgente. Tá? Começa a dar elétrons, dar neutrinos para ele. Tudo que vai só atrapalhar. O pedreiro não está precisando agora de tinta, de janela, de torneira, está precisando de cimento, tijolo, pedra, o resto vai atrapalhar. E tudo que tiver aqui, ó, são os bandidos à noite que vão roubar seu material de construção. Você está precisando disso? Então, agora para. Entendeu? Pronto, você convence qualquer um. Né? Na verdade, ninguém convence ninguém pelo grito, é por convencimento. Você tem que provar para o cara que você está falando algo que é palpável, é visível, é ensinável, até no colegial. Meu filho está no 9º ano, está aprendendo isso. Tá? Sempre o que vocês vão aprender que é precioso e valioso, que na medicina todo mundo esconde da gente, fala que é proibido e que não funciona, vocês vão ver, tudo que é bom, barato e funciona, ninguém ensina, só o Dr. Laí. Entendeu? É fitoterapia. Entendeu?
Então, tem umas plantinhas poderosésimas para suprarrenal, que eu falo que é a kit Dr. Lair, que tem que sair de lá. Entendeu? Antifadiga mitocondrial, para todo mundo que tiver com fadiga adrenal, vocês vão ter aula disso, né? Uma aula só disso, de antifadiga mitocondrial, que são as comidinhas para mitocôndria. Sem comidinha, a mitocôndria não faz ATP. Então, tem lá alfa-lipóico, coenzima Q10, derribose, resveratrol, várias coisas. Vocês vão ter aula disso, o quarteto mágico, que o Dr. Lair tira qualquer paciente da UTI em 72 horas, dando comidinha para mitocôndria. Então, isso você tem que começar independente de qualquer coisa. Você está falando a nível atômico. Segunda coisa, fitoterapia. Tá? Você pode utilizar rhodiola rósea, ashwagandha, ginseng, ginkgo biloba. Você vai testar para o paciente se aquele fitoterápico é um bom doador de neutrinos para ele. Tá? Você pode usar aromaterapia, né, doutor Lair? Você tem ideia? Estou estudando Vocês agora... também não tiveram aula, não? Aromaterapia. Agora nós chamamos de osmologia. Osmologia. Você pode usar neuroacústica, tá? O som, apenas esqueci de colocar aqui, mas uma colega mandou um artigo científico publicado ontem na Science, falando que células cancerígenas submetidas à Quinta Sinfonia de Beethoven foram neutralizadas. Eu acredito. Quinta Sinfonia de Beethoven, sons harmônicos. Tá? Neuroacústico, som, frequência. Tá? Você pode usar homeopatia, LM, que vocês tiveram no curso da doutora Kátia. Então, não precisa entrar com a hidrocortisona logo de cara. Você pode trabalhar a nível atômico, a nível estrutural, biofísico. Próxima pergunta, se tem. Se não tem... Não, isso aqui é um exemplo de alopecia, pseudoalopecia androgenética masculina, pseudoalopecia androgenética. Hoje em dia, assim, ó, vocês vão ver que o doutor Lair é especialista em ensinar vocês a fazer mais com menos. Tá? Então, o que acontece? O grande presente que ele me deu é que, antes de eu sou da segunda turma da pós, eu dei aula na primeira, aí ele me convidou para fazer aula com as ferramentas... Ela vinha dar aula aqui, ela era professora da pós. Ela veio dar aula, gostou da sala, resolveu fazer a pós. Resolvi fazer a pós. Aí, qual o grande que vocês têm que aproveitar isso muito no Dr. Lair? Ele ensina vocês a fazerem mais com menos. Entendeu? Então, o tempo de tratamento que eu tinha antes do Dr. Lair, lembra? AL e DL. Então, a AL era em torno de 6 meses a 2 anos, porque tem paciente que não colabora. Tá? Hoje, tem paciente que eu dou alta no retorno. Não estou brincando com você. Isso chama excelência. Aprender a fazer mais com menos. Tá? Depois eu te pago o cachê, tá? Não precisa. Mas é a verdade tem que ser dita, não é? Você conseguir calibrar o paciente.